falando do Alberto Silva, dessa vitalidade dele, dizia, porque ele tem a capacidade de sonhar. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu não sonho, Amadeu. Nem dormindo, nem acordado. Então eu vou, aos poucos, você vai perdendo o sentido do que é gostoso da existência. Agora, do Alberto Silva, ele virou um mito. E quando a pessoa vira mito, aí do mito se dizem verdades e mentiras. Daqui a pouco vai ter gente que dizer que ele não morreu, que ele está vivo, foi enterrado, foi outra pessoa. Há confusões, eu vi cada coisa que foram ditas a respeito do Alberto. Por exemplo, o Sarney disse que ele foi ministro do transporte. Ele nunca foi. Ele foi presidente da EBTU, que ele foi. E o Alberto Silva, ele, evidentemente que eu era um mito para mim, quando eu era estudante secundarista, em 82. Quando ele perdeu a eleição para o Hugo Napoleão. 82. Você veja que o PFL, antigamente, o antigo PDS, era uma força estrutural, política, tão grande, que juntando o Alberto Silva, Chaga Rodrigues, Elvídio Nunes e Lucídio quase não ganha do Freitas Neto 14 mil votos. Em 86, só porque houve uma adesão de uma parte da família Parlandim, faltando 10 dias para a eleição, onde o Luiz Gonzaga Parlandim subiu num palanque lá na Vermelha e disse: só não muda quem se demite o direito de pensar. Foi menos de 1%. E quando o do Alberto Silva dormia governador, acordava o Freitas Neto governador. Dormia até ele deu uma entrevista para uma rede nacional e disse: nós estamos desmontando uma máquina. Então, quando está desmontando uma máquina, é devagar mesmo, peça por peça. Então, eu acho que ele tinha um fascínio pessoal muito grande, mas acho que, pelo menos na minha cabeça, quando eu fui crescendo e fui entendendo, eu desmistifiquei o Alberto Silva. Então, eu tenho, na minha visão do Alberto Silva, é uma visão sem paixão. É uma pessoa que vê todas as qualidades e vê todos os grandes pecados graves do Alberto Silva, que é preciso ressaltar quando se invoca a memória dele, não para diminuí-lo, porque eu acho que a trajetória da história dele está acima das circunstâncias dos erros, porque nós somos humanos e passíveis de erro. Agora, mas os erros digamos, na percepção política da construção da sua imagem, que é prejudicial se nós alimentarmos. Por exemplo, é evidente que era um homem de grande visão, que era um técnico, que nós não estávamos acostumados com um técnico tomando decisões políticas, compreende? Que foi muito combatido. Aliás, nunca se descobriu até agora se ele foi melhor político ou melhor técnico. No começo, ele era essencialmente técnico. Até teve um impasse na escolha da sucessão dele. E o doutor Expedito Rezende, que é da minha terra, de Piripiri, foi embaixador do Brasil no Chile, no Vaticano. Quando o Papa veio ao Piauí, ele era o embaixador do Brasil no Vaticano, foi ele que conseguiu que o Papa passasse 1 hora e 15 minutos aqui. Inclusive, no ano que vem, ele vai fazer 30 anos que morreu, em 2011, vai fazer 30 anos que o doutor Expedito Rezende morreu. Ele tinha um sonho constante de governar o Piauí. E era um homem extremamente preparado, porque da safra dos diplomatas brasileiros, era um dos melhores. Nas questões do prata, dessa coisa das Américas, do Departamento das Américas, era a melhor prata da casa. A melhor cabeça. Todo esse negócio essa política internacional para a implantação do Itaipu foi por conta dele. Ele era um candidato, e o Alberto Silva apoiava que o sucessor fosse o Expedito Rezende. Mas o Petrônio Portela não apoiava, não queria um sucessor ligado ao Alberto. Até mesmo porque o Alberto e o Petrônio não se davam, porque os dois tinham luz próprias, né? Então, dois bicudos não se beijam. Então o Alberto Silva, o Petrônio propôs o Sebastião Leal, mas já sabendo que o candidato dele era o doutor Disseu. E o negociador foi o Camilo Filho. Então o Camilo Filho disse: Sebastião Leal. E o Alberto Silva disse: não, peraí, não. Aí disse: não, pois vamos fazer um secretário seu. Disseu Mendes Arcoverde, seu secretário-geral Alberto. Tá bom, eu aceito. No dia da posse já romperam com ele. Então, no dia que o Disseu tomou posse, em 75, até o Alberto voltar ao governo em 87, foi uma campanha sistemática, orquestrada para um ostracismo completo. Silenciaram, não né? se tratava Aliás, aquilo foi que transformou ele num mito. Evidentemente. Não se tratava de um adversário, era quase como um inimigo. Agora, o segundo governo foi um desastre. É preciso ter a coragem porque eu acho que a mentalidade do Dr. Alberto estava voltada ainda para uma época em que se governava absolutamente, não só com grandes recursos econômicos, mas sem precisar prestar conta de deputado. Então, nós vivemos um segundo governo,
de uma fantasia, de uma euforia, de uma fantasia artificial. Fazer uma barca aqui para depois desmanchar. Um trem que o projeto de rebaixamento da linha férrea era um projeto federal que passou aqui em São Luís, Teresina e tudo, que foi transformado nisso. E depois Jabuticabana, que você está vendo aí. Daqui a pouco vai ter um novo inverno. E as obras do Alberto Silva foram sendo sucateadas. O Albertão foi, o teatro foi. O próprio Instituto de Educação, Tonino Freire, que é uma escola pública, que dificilmente no Brasil você terá uma escola com aquela estrutura física. Foi totalmente sucateado. Bonito, né? Feito todo de mármore, tapeçado a mármore, com vidro, com piscinas Bonito. olímpicas. Abandonado. Vai lá para você ver. Está completamente abandonado. O próprio Albertão mesmo, mesmo depois de reformado, você vê uma desfiguração de um projeto que nunca terminou, que nunca foi concluído. O teatro também e outras coisas. Agora, passagem com ele, João. O que é assim que você pode... Tá muitas. Agora mesmo nessa... Porque o doutor Alberto, ele tinha a mania de... Tudo ele sabia. Então, se ele fosse para o dentista, ele, não, você tem que fazer o dente. Veja bem, você está usando uma broca 1014 ou está usando a fina? Então, fritar batata, a frigideira tem que ser com um pouco de óleo, vira a batata assim depressa. Então, o humor, ele dizia, você precisa de um âncora, porque você é comunicador. Mas, então, muito daquelas coisas que ele dizia, daquelas coisas, quando ligava aquelas câmeras, ele disse, ó, vou falar quando acender a luzinha. Já bateu o branco? Já bateu. Ele sabe tudo, papai sabe tudo. Avião dava um pane, ele disse, eu chamo o comandante. Já testou se a pressurização houve redução? Então, ele era assim. Então, no nosso último encontro, ele estava me questionando por que eu era contra a obra do metrô. A obra do metrô. Ele estava dizendo, aquela trepeça que vem lá da Matinha até a Praça da Bandeira, que deu uma degeneração urbanística, que não tem sentido, porque é dar 1 quilômetro e não vão concluir aquilo. E o metrô traz 70 pessoas dentro do ônibus. Então o Hélio e o Monsanto ficavam enganando ele. Não, vamos fazer, e tudo, porque queriam os votos dele e tal. Ele sonhava realmente com aquilo ali. E não justifica, mas já que está feito, eu acho que devia aproveitar. E ele estava me contestando lá no aeroporto. Eu digo, mas doutor Alberto, não vai ser feito. Não vai ser feito? Aquilo vai até o Saci, depois vamos até o Parque Piauí. Imagina aquele viaduto, as coisas que ele acreditava, que ia levar o trem até Luiz Correia, que 130 mil empregos, 150 mil empregos. Quando eu fiz Bye Bye Alberto... 600. 600 mil empregos. Quando eu fiz Bye Bye Alberto, eu fiz até um martelo que dizia assim, para tanto querer agradar o povo, seu Alberto criou um projeto novo, prometeu agradar o nosso povo, dando ao povo 600 mil empregos. Entre bancos e pretos e galegos, no seu plano botaram muita fé. Mas agora eu pergunto como é que esse povo estaria trabalhando só se fosse 600 mil soprando para fazer o puti criar maré. E tem aquela depois que disseram que 600 mil empregos era 300 mil empurrando a barca para ir e 300 mil empurrando para voltar. Né? Agora, o que vai ficar da memória do Alberto Silva é o seguinte. Ele foi o nosso JK, o nosso Juscelino Kubitschek. Porque ele foi... Todo mundo já disse isso e está certo. Ele foi quem germinou, quem plantou esse vírus, esse germe, essa semente da autoestima piauiense, que, na minha opinião, é uma das causas mais profundas do nosso atraso, enquanto nós não revertermos essa autoestima, esse orgulho de ser piauiense. E nisso ele foi muito bom, porque na última campanha a gente já cantava o progresso e o otimismo estão de volta ao Piauí. Vou votar em Alberto Silva, que é o melhor que eu já vi. O Karnak desgarrado, sem administração, vou votar em Alberto Silva no dia da eleição. Eu e o doutor Murilo cantando isso. Então eu quero pedir aos que têm fé que o mais importante é que os que têm fé, peçam a Deus que toda a misericórdia de Deus seja canalizada para dar ao doutor Alberto uma boa recompensa, aonde quer que ele esteja, e ao povo do Piauí seguir um exemplo dos erros, aprender com os erros, para não voltar a cometê-los. Os factóides políticos, o populismo, a falta de sensibilidade social, o personalismo, tudo são erros que não há mais lugar na política. E os acertos, o otimismo, o amor pelo Piauí, a causa, a postura decente, correta, de bom pai, de bom filho, e de um grande piauiense, sem dúvida. E eu sinto muito a morte do doutor Alberto. Obrigado, João Cláudio. Você também é um grande piauiense. Eu que agradeço, viu? Obrigado pela presença aqui com a gente hoje. João Cláudio Moreno.